Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Luís Montenegro diz que o tempo lhe tem dado razão sobre o Chega e diz que vivemos num país multicultural e está muito satisfeito com isso. Eu deixo-me dar-lhe uma novidade, Sr. Primeiro-Ministro, o multiculturalismo não funciona, as pessoas que vêm para cá têm que se adaptar, ou se adaptam para, eventualmente, podermos ter um país coeso e termos alguma coesão social, ou o país não vai funcionar e vai haver confrontos de forma muito complicada. Portanto, meus caros, Luís Montenegro, no meu entender, é um traidor, não há outra forma de lhe chamar, e portanto vamos ler, no caso, não vamos ouvir, vamos ler o que é que Luís Montenegro disse e fazer um breve comentário sobre o assunto. Vamos então ouvir, meus caros, onde é dito: Montenegro diz que o tempo tem-lhe dado razão sobre não é não ao Chega. Ele diz: Primeiro-Ministro continua a recusar acordo político com a extrema-direita radical e imatura. Portanto, extrema-direita e ainda é radical também. Eu acho que estes senhores não fazem a mais pequena ideia do que estes conceitos significam em ciência política, mas extrema-direita, pelos vistos, não foi o conceito utilizado por Luís Montenegro, porque o que está entre aspas é radical e imatura. Portanto, aparentemente, Luís Montenegro considera que o Chega é radical e imaturo. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro considerou este sábado que o tempo lhe tem dado razão quanto ao não é não, a um acordo com o Chega, e reafirmou esse compromisso em relação a um partido com radicalismo e imaturidade. Sim, Maduro é efetivamente Luís Montenegro, que anda a assegurar uma ministra que é corresponsável, alegadamente, por 11 mortes. O Luís Montenegro é que é muito maduro, eventualmente, e depois vender o seu orçamento a preço de saldo ao Pedro Nuno Santos, isso é um sinónimo de maturidade política. Um homem de Estado, diria. Que coisa vergonhosa, sinceramente. Foi quase tão vergonhoso como a sua intervenção em inglês, mas enfim, já nem vou entrar por aí. Quando disse que não é não a fazer um acordo, foi muito claro em relação a considerar que havia ideias e posturas de radicalismo e imaturidade nesse partido que não abriam essa possibilidade. Nesse partido fica-lhe mal. É desagradável, eu acho que é desagradável. Falta um bocadinho de nível nessas suas declarações. Sinceramente, acho que é desagradável. Sobre a política de imigração, Luís Montenegro apontou que esta reflete o compromisso do governo com a inclusão e a integração num país multicultural que se orgulha disso mesmo. Não, o país não se orgulha de ser multicultural porque o país multicultural não funciona. Tão simples como isto. O Ocidente, todo ele, é prova de que o multiculturalismo não funciona. Portanto, nós somos a prova disso. E espero que Luís Montenegro comece a compreender que o tempo vai cada vez mais tirar-lhe razão. É exatamente o oposto do que diz. Porque, à semelhança do resto da Europa, e inclusive nos Estados Unidos da América, um presidente eleito, inclusive, que o Sr. Primeiro-Ministro lhe deu os parabéns, vai refletir aquilo que é a mudança da forma de estar dos líderes europeus. E, portanto, Luís Montenegro vai perceber que, se há coisa que não lhe vai dar razão, é o tempo. Temos aqui mais abaixo: quero igualmente reiterar o compromisso do Governo com o acordo sobre a mobilidade da CPLP, conferindo-lhe, aliás, uma centralidade reforçada enquanto canal prioritário da imigração de que Portugal precisa. Acrescentou ainda: eu sobre a CPLP só tenho uma opinião. O acordo da CPLP é para terminar. Não há simplesmente razão nenhuma para se manter um acordo que visa única e exclusivamente a facilidade de entrada num país que já tem a imigração descontrolada. E, portanto, o acordo da CPLP sobre a questão da imigração, cooperação entre os países, boas relações diplomáticas, sem dúvida nenhuma, mas isso, eu apregoo isso com todos os países. Portanto, Portugal ter boas relações com outros países parece-me ótimo, parece-me espetacular. Agora, facilitar a imigração num país que tem a imigração descontrolada, meus amigos, venha a imigração de onde vier. Se está descontrolada, os acordos são para terminar e, portanto, no caso da CPLP, a revogação do acordo da CPLP parece-me o passo mais óbvio a acontecer. Quando questionado sobre o racismo, Montenegro enfatizou que Portugal é um dos países mais seguros e pacíficos do mundo e que os estrangeiros são, em regra, bem acolhidos em Portugal e encontram-se bem integrados na sociedade portuguesa, lamentando que existam casos de racismo. Para os prevenir e punir, dispomos de inúmeros instrumentos legais que decorrem diretamente da nossa Constituição, que garante que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Bom, Luís Montenegro, claramente que os cidadãos não são iguais perante a lei. Aliás, a sua atitude mostra isso de forma clara, até porque os imigrantes têm prioridade face aos portugueses nas suas políticas e nas suas formas de estar, até porque o Luís Montenegro está mais preocupado em acolher estrangeiros do que propriamente fazer voltar os portugueses que foram para fora. Eu não vejo qualquer tipo de sinal de discurso político que tenha como objetivo trazer de volta o povo português que está fora e que tem lutado por outros países e que, aliás, tendencialmente são pessoas com mais formação, que estão a ganhar salários adequados e que não aceitam salários semi-escravos como o Dr. Luís Montenegro permite que aconteça e permite que se atribua a determinadas pessoas que vêm de fora. Portanto, salários semi-escravos não são uma forma de multiculturalismo e, diga-se de passagem, nenhuma forma de multiculturalismo funciona, ou as pessoas chegam, se adaptam
adaptam, cumprem regras como o cidadão normal, como o cidadão português, ou então não são bem-vindas a Portugal. É tão simples como isto. Não é uma questão racial, não é uma questão étnica. Ou entram, se adaptam, cumprem regras e aceitam as normas culturais do país, ou não são bem-vindos, independentemente da sua raça, nacionalidade, etnia. Portanto, eu não faço distinções. Ou entram, cumprem regras, contribuem e se portam de forma adequada e se adaptam, ou não são bem-vindos a Portugal. Tem mesmo a ver com a coesão social, com a identidade do país e com a contribuição económica que cada pessoa deve trazer para Portugal, nomeadamente trazer de volta pessoas formadas em Portugal, portugueses, que efetivamente estão lá fora a lutar por outros países quando podiam estar a lutar por nós. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 21 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.